segunda-feira, dia de retomar o trabalho, dia de ganhar o sustento com o suor do rosto. E para te animar, alguns rápidos pensamentos do trabalho. O primeiro deles, do filósofo Voltaire. O trabalho poupa-nos de 3 grandes males: tédio, vício e necessidade. A segunda frase não é de um pensador, mas é de um grande personagem da história americana chamado Thomas Jefferson. Eu acredito demais na sorte. E tenho constatado que quanto mais duro eu trabalho, mais sorte eu tenho. E o terceiro é de um pensador, esse bem conhecido da maioria de vocês. Opa. Não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. Mas uma das melhores, você já estava esperando essa, né? Uma das melhores é a que disse o jogador Vampeta sobre o seu tempo de trabalho quando jogava no Flamengo. Eu, diz Vampeta, fingia que jogava e o clube fingia que me pagava. Quantos de nós não temos adotado a mesma postura quando se trata do nosso trabalho? Será que eu e você temos trabalhado de maneira oportuna a revelar Cristo por meio da nossa profissão? É o que nós pretendemos estudar hoje a partir do texto de Efésios capítulo 6, versos 5 a 9. Efésios capítulo 6, versos 5 a 9, eu convido você a abrir sua Bíblia se você ainda não fez. Essa é a nossa última mensagem na série Vivendo o Kairós de Deus, e nós queremos ver como viver o Kairós de Deus no trabalho. Efésios capítulo 6, versos 5 a 9, que diz assim a palavra do Senhor: Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Trabalhar não é uma maldição. Alguns pensam que sim.
Mas trabalhar não é uma maldição. No Éden, Deus atribui ao homem o papel de gerente da criação. O ser humano deveria cultivar a terra, ele deveria dominar a terra, aprender a extrair dela a sua subsistência, e conhecendo a terra, ele viria a glorificar o Deus que criou todas as coisas. Entretanto, como aconteceu com as demais esferas da vida do homem, a queda também veio a distorcer a ideia do trabalho. A desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, fez com que trabalhar se tornasse algo penoso. Com o paraíso fechado, o homem deveria comer do seu pão a partir do suor do seu rosto, enfrentando o conflito com a criação, enfrentando o conflito com os seus semelhantes. Nós temos, todavia, a promessa de uma criação restaurada, uma criação redimida através do sangue de Jesus na cruz, a reconciliação que nós lemos no texto de Colossenses hoje. O sacrifício de Cristo não representa apenas a salvação do homem, mas ele representa também a cura de toda a ordem criada ao seu estado original. E isso inclui também o trabalho. Nós vivemos hoje ainda a tensão do já e do ainda não. Ou seja, mesmo que provando hoje em parte da glória da vida com Jesus, nós ainda não somos aquilo que nós deveremos ser. A criação também não é, e nem os nossos relacionamentos. As coisas ainda não são como deveriam ser. O nosso tempo hoje é como a planta de uma casa. Nós podemos imaginar como ela vai ser, nós podemos pensar a distribuição dos aposentos, nós podemos pensar como vamos usar cada um dos quartos, mas a realidade ainda não está na altura das nossas mãos. A realidade ainda não está à altura dos olhos. Essa planta, esse esboço do que há de ser ainda, tem um nome: igreja. O corpo de Cristo deve ser um sinal. O corpo de Cristo deve ser um modelo da nova ordem, deve ser um esboço que se revela em todas as nossas relações. E é aqui que se inserem o capítulo 5 e 6 de Efésios. O apóstolo Paulo está mostrando como deve ser a vida de um cristão que está aguardando a vinda do seu Senhor como uma noiva. Nas últimas semanas, nós falamos de vida pessoal, nós falamos de ministério, falamos de família, e hoje nós vamos ver como isso se manifesta no trabalho. Nos nossos relacionamentos profissionais, eu e você somos chamados a ser sinais do reino para pessoas que ainda não têm a Cristo como Senhor. Vale aqui um retrospecto histórico, um retrospecto social do mundo de Paulo, a época em que ele escreveu essa epístola. A economia do Império Romano era toda baseada na escravidão. Estima-se que 1/3 dos habitantes do Império fosse de escravos, que via de regra eles eram originários de províncias que os romanos conquistavam. É bem verdade que quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Efésios, a situação dos escravos era ruim, era muito ruim, pela opressão dos seus senhores, mas já havia aqui algum progresso. Havia leis, por exemplo, que impediam que um senhor tirasse a vida de seu escravo. Contudo, ainda existia a exploração do mais fraco pelo mais forte. Aqueles que eram mais ricos exerciam o seu poder contra os que os serviam de uma maneira tirânica, uma maneira baseada na sujeição, pela ameaça ainda do castigo corporal, ou em casos piores, pelo abuso sexual. Obviamente que essa maneira de tratar a escravidão
não gerava trabalhadores satisfeitos. Tanto é que pouco tempo depois que Paulo escreveu essa carta, irrompeu uma revolta de escravos em Roma com consequências trágicas. Neste ambiente social, o cristianismo poderia representar um risco. Pense, nós estamos falando aqui de uma mensagem, a mensagem de Cristo, que defende a igualdade de todos perante Deus. Uma mensagem para uma sociedade que se firma pelos seus valores. Uma sociedade que tem o amor como laço. Uma sociedade em que reina a sujeição uns aos outros no temor do Senhor. A palavra de Deus, se ela fosse mal compreendida aqui, queridos, ela podia ser a gota d'água para a revolta de um coração sofrido debaixo da opressão. O esforço de Paulo nesses 5 versos que nós temos hoje fala justamente, o objetivo deles é justamente mostrar como essa sujeição uns aos outros deve funcionar no trabalho. O objetivo de Paulo é apontar para uma relação harmônica, uma relação baseada no fato de que todos, sejam eles patrões ou empregados, têm um só Senhor. Um Senhor que é justo para recompensar as nossas obras, sejam as nossas obras boas, sejam as nossas obras más. Esse é um bom tema para nós explorarmos domingo à noite. Amanhã você vai estar diante do seu empregador, caso você seja um funcionário. Pode ser o caso que amanhã você vai ter de lidar com um pequeno ditador, alguém que não reconhece o seu esforço de maneira devida, ou que o trata como um cão de rua. Tem alguém aqui que passa por essa situação? Pode balançar a cabeça discretamente aí. Ou ainda você pode ser o patrão, você pode ser o chefe, e amanhã você vai ter de lidar com funcionários que podem não estar agindo de uma maneira que você entende como correta, ou que estejam rendendo muito menos do que poderiam. Seja qual for o caso, o recado da palavra de Deus é oportuno para que você use do seu trabalho para revelar a olhos descrentes quem é o seu verdadeiro Senhor, quem verdadeiramente manda. Vivendo o Kairós de Deus no trabalho, e esse é o nosso tema. Primeiro, nós vamos ver como viver o Kairós de Deus como servo. A maior parte da sessão que nós estudamos hoje é dirigido aos servos, ou mais literalmente aos escravos. É natural que a atenção de Paulo ao tratar desse assunto fosse mais dirigida para esse grupo de pessoas, para os servos. O cristianismo que então nascia e que certamente estava ali na igreja de Éfeso, era composto principalmente nessa época por pessoas de baixa extração social. Eram os escravos, eram os pequenos artesãos, eram os trabalhadores braçais. A nobreza, as pessoas mais ricas, elas levou um certo tempo para que essas pessoas começassem a abraçar a fé cristã de maneira mais maciça. Se você tem mais pobres, se você tem mais trabalhadores, é natural que Paulo vai falar mais a essas pessoas. Os versos são os versos 5 a 8. O comando do apóstolo aqui é direto: servos, obedeçam. É a mesma palavra que ele usou para falar com crianças, com as crianças no verso 1 desse capítulo. Os servos que abraçaram o cristianismo, eles já não eram mais escravos do pecado, mas eles ainda estavam sujeitos aos seus senhores segundo a carne. Eles eram livres no espírito, mas ainda sujeitos à servidão na carne. Paulo não pretendia abolir a escravidão. O interesse de Paulo, o objetivo de Paulo era muito mais ousado e elevado. Ele desejava que a servidão do homem pelo homem tivesse um fim, não a partir da força, mas a partir de uma transformação interior. Pessoas transformadas que se sujeitassem umas às outras no temor de Cristo.
Portanto, aos servos não era permitido nutrir sentimentos de rebelião, nem mesmo diante da injustiça. Como é que essa obediência deveria ser? Os servos deveriam agir com tremor e temor, diz o apóstolo Paulo, ou seja, com profundo respeito, com profunda reverência. Nós não podemos esquecer que toda autoridade, seja ela justa, seja ela injusta, foi instituída por Deus. Os servos deviam obedecer ainda com sinceridade de coração, ou seja, com transparência. Eles deveriam obedecer não somente quando eles estivessem sendo observados. O seu comportamento não devia ser exemplar apenas à vista dos seus patrões, mas cada empregado deveria buscar servir com excelência, empregando de modo diligente o seu tempo de trabalho. Quantas pessoas reclamam de quanto ganham, mas trabalham com mão remissa? Trabalham de modo desleixado, trabalham de modo preguiçoso. O livro de Provérbios é um livro cheio de recomendações sobre como trabalhar com diligência, mas eu gostaria de destacar aqui um versículo em especial, que é o versículo do capítulo 10, verso 4. Você pode ler comigo? O que trabalha com mão remissa empobrece, mas as mãos diligentes vêm a enriquecer-se. De modo claro, você quer ser bem-sucedido? Trabalhe com afinco. Max Weber, sociólogo, percebeu isso no século XIX. Ele percebeu que as nações mais ricas, as populações mais ricas da Europa do seu tempo, eram nações onde prevalecia uma ética forte de trabalho. A ética protestante era uma ética de trabalho, fundada no conceito de que Deus nos vocacionou para o trabalho. E se você faz bem aquilo que você faz, você está glorificando a Deus. E em consequência, essas nações eram bem-sucedidas. Pegue as nações mais ricas desse mundo, da nossa economia hoje. Pense bem. Existe alguma delas em que não haja uma ética de trabalho forte? Estados Unidos, Alemanha, Japão, alguma dessas nações tem uma ética de trabalho relaxada? Quem faz o seu trabalho de modo desleixado, acaba prejudicando a si mesmo, a sua família, ao seu patrão e, ao pior de tudo, desonra a Deus. Sabe por quê? Porque Deus dá de si mesmo com excelência. O que Deus faz de modo excelente. E se você se declara cristão e trabalha de uma maneira relaxada, você desonra o Deus que você diz crer. Os servos também deviam obedecer de boa vontade, fazendo tudo sem murmurar, sem ressentimento, com o coração alegre, mesmo diante de um patrão de personalidade difícil. Eu sei que às vezes parece que nós vivemos aquele verso que diz: comerás o teu pão com o suor do teu rosto, com toda a intensidade na nossa vida, com o patrão reclamando. E eu sei que muitos de vocês passam por isso, com o patrão na tua orelha o dia inteiro, não importa o que você faz. Só que tem gente que parece que canta a música do Chico Buarque o dia inteiro. Todo dia eu só penso em poder parar, meio-dia eu só penso em dizer não, depois penso na vida para levar e me calo com a boca de feijão. Tem gente que passa a vida reclamando no trabalho e fica murmurando. Paulo está dizendo: faça o seu trabalho com o coração alegre, de boa vontade. Uma obediência respeitosa, sincera e voluntária. Mas qual é a motivação para nós agirmos com essa disposição de mente no nosso trabalho? O que é que te motiva a viver isso, esse desafio? A resposta é simples. Não é a homens que nós servimos, mas é a Cristo. É a Cristo que nós servimos. Deixe que os ímpios busquem as recompensas desse mundo como prestígio, como dinheiro, como reconhecimento. A minha recompensa, a sua recompensa não está em fazer a vontade de Deus.
em poder chegar em casa depois de um dia árduo de trabalho, você abraçar a sua família com a consciência de que você fez tudo que era possível para ser um sinal do reino no seu ambiente de trabalho. Não é a homens que nós servimos, mas a Cristo. E Cristo em sua bondade e graça, como se não bastasse a satisfação de cumprir a vontade dele, de sermos participantes da realização do seu plano redentor, ainda promete dar a paga do nosso trabalho. No verso 8, Paulo vai dizer que isso é certo, é certeza. Queridos, Deus é justo. Deus é justo. E não apenas justo, como a ninguém discrimina. Quer seja servo, quer seja livre, quer seja um trabalhador de alta posição, quer seja o mais humilde dos funcionários, a promessa e a certeza de que Deus dá a recompensa são as mesmas. Não é a homens que nós servimos, mas a Cristo. O mesmo Cristo que, sendo Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, se cingiu com uma toalha, tomou uma bacia e lavou o pé dos seus discípulos para nos dar o exemplo de um serviço feito com respeito, com sinceridade e de boa vontade. Tomara que você e eu sigamos o exemplo de Cristo. Tomara que eu e você nós sigamos o exemplo da pequena serva de Naamã em 2 Reis 5. Uma menina escravizada pelos mesmos sírios que provavelmente mataram a sua família, distante da sua terra, distante de todas as suas referências. Mas essa pequena heroína da fé, a quem são dedicados apenas 2 versículos, revelou o espírito de servo que Deus requer ao apontar para o seu Senhor o caminho da cura da lepra no Deus de Israel. Tomara que nós sigamos o exemplo de José, vendido pelos seus irmãos, escravizado no Egito, difamado pela mulher de Potifar. Esse servo abençoado do Senhor ainda assim agiu com excelência, fazendo prosperar o tesouro dos seus senhores, segundo a graça de Deus que o capacitava. Um homem carregava uma pilha de tijolos em um carrinho de mão. Quando chegou alguém e perguntou para ele: o que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo com esse carrinho de mão? O que é que você está fazendo com esses tijolos? Em um terreno vazio? E ele disse: eu estou construindo uma catedral para o meu Deus. Alguns queridos vão ver só uma parede no seu trabalho, mas erga os olhos e veja as catedrais. Eleve os seus olhos, meu amado irmão, amada irmã. É a Cristo que você serve. Não veja aquilo que você faz como algo pequeno, como algo não reconhecido. Veja a grandeza de Deus, do plano de Deus que se aperfeiçoa e que é revelado através de você quando você age com excelência. Você percebe como isso é contracultural? O que que o seu chefe espera de você, especialmente se ele for um ditador? É natural que ele espere de você murmuração, é natural que ele espere de você falta de empenho, é natural que ele espere de você desânimo. Você consegue imaginar como abraçar os valores que Paulo está defendendo aqui podem ser impactantes para alguém que espera receber não o bem, mas o mal? Você percebe como isso pode ser impactante? Este é um comando para você que amanhã deve estar em seu trabalho como um filho de Deus, como um sinal do reino, para pessoas que podem estar desmotivadas, oprimidas, cansadas. Você pode ser sal e luz no seu emprego e agir com o mesmo espírito do servo que nós vemos em Jesus. Não espere ser reconhecido, não espere ser reconhecido, deixe que toda a glória, toda a honra seja dada a Deus. Não espere um aumento, o Senhor é o seu pastor e nada irá lhe faltar. Não espere promoção, porque Deus é quem exalta os humildes. Seja um servo na perfeita acepção do termo, haja como um escravo de Cristo. Mas o texto fala também aos patrões, aos chefes. Talvez esse seja o seu caso. Por isso, ouça com atenção o que a palavra diz.
No verso 9, o apóstolo Paulo dirige-se àqueles que têm sob si subordinados. Paulo não ordena a eles que libertem os seus escravos, antes ele os ensina a tratar com respeito, com bondade, com consideração, dando a eles o que é devido. É sabido que quanto mais privilégios você tem, mais responsabilidades você assume. Por isso é um grande dever que pesa sobre aqueles que têm autoridade. Esses devem refletir o modo de Cristo liderar os seus. A orientação para os senhores é: façam o que é bom aos seus subordinados. Saiba que Deus é justo para dar a paga tanto do bem quanto do mal. Ou seja, aquele que chefia não deve ver os seus liderados simplesmente como uma máquina de ganhar dinheiro, como um meio para chegar a um fim, mas como pessoas que têm problemas, que têm limitações, que têm necessidades. Charlie Chaplin, num de seus filmes mais famosos, chamado Tempos Modernos, ele faz uma crítica à coisificação do ser humano. Socorro, Maria. Aí. Uma cena memorável. Ele apresentou a figura de Carlitos, o vagabundo, que é o seu personagem mais famoso, engolido por uma máquina. E no outro filme, O Grande Ditador, no discurso final, um discurso famosíssimo, ele dá essa frase que você vê estampada em muitos lugares: não sois máquinas, homens é o que sois. Vocês não são máquinas de ganhar dinheiro. Chefes, os seus empregados não são máquinas de ganhar dinheiro. São gente. Ainda mais quando você crê em Deus, quando você crê no valor que o ser humano tem para Ele. Por isso, patrões, sejam bons para com os seus subordinados. Busquem o bem-estar deles. Deem a eles a possibilidade de se realizarem como seres humanos. E se eles forem crentes, então, para que eles possam crescer à imagem de Cristo. Deixem também as ameaças. Ou seja, sejam positivos na sua abordagem para com eles. Corrija e estimule com base no convencimento. Não por meio de ameaça. Durante 40 anos, meus irmãos, 40 anos, a relativa paz no mundo foi mantida, não pelo diálogo, não pela construção de alvos comuns, não pela construção de relacionamentos, mas da ameaça pela destruição de armas nucleares. O que isso resultou de bom? Isso é paz verdadeira? O que isso resultou de bom, se não a ameaça de países como a Coreia do Norte ou o Irã? Repito, respeito não se constrói com base na intimidação. Você vai colher aquilo que você plantar. Se você preferir ser temido que amado, não espere uma relação de amizade e transparência. Se você quer ser respeitado por meio do medo, não espere que você crie amigos. Você será sempre como um marido traído, aquele que é o último a saber e o primeiro a ser culpado quando alguma coisa acontecer de errado. Não importa como alto se esteja, há sempre alguém superior a você. Deixa eu perguntar uma coisa a você. Você demitiria esse homem da sua empresa? Se ele trabalhasse com você, você demitiria esse homem? Pois é. Saiba que o grande Steve Jobs descobriu isso de forma dura, quando, a despeito do seu gênio, ele foi demitido pelo conselho da Apple nos anos 80. Existe sempre alguém maior do que você. Por mais importante que você seja aos olhos do mundo, ainda assim vai haver alguém acima de você. E acima de todos nós está o Senhor, o Supremo Senhor de todos. É por isso que Paulo ressalta o fato no texto de que Deus está nos céus. O trono de Deus ocupa a majestade das alturas, está estabelecido para sempre. Os reinos passam, os chefes vão ser substituídos, mas Deus vai ser sempre Deus. Por isso, a arrogância do homem não pode ter lugar. Disse a respeito de Alexandre o Grande,
conquistador de um grande império que antes de morrer manifestou 3 desejos. O primeiro deles, que o seu caixão fosse levado até a sepultura por médicos, para provar que médico nenhum tem autoridade sobre a morte, pode curar a morte. Segundo desejo, que o caminho entre o seu leito de morte e a sepultura fosse todo forrado com os tesouros obtidos na sua conquista, para que ficasse bem claro que desse mundo você não leva nada. E da mesma forma, o terceiro desejo, que as suas mãos balançassem do lado de fora do caixão, para que se soubesse que de mãos vazias nós viemos e de mãos vazias nós vamos partir. Sábio Alexandre. É um tolo aquele que pensa que o seu brilho e o seu poder vão permanecer para sempre. Por isso, se você está numa posição de governo, olhe para os seus subordinados com humildade, sabendo que você, como eles, também é um servo de Deus Altíssimo. Deus, ele não é tão somente soberano, ele é justo, nós já dissemos. Para Deus não existe acepção de pessoas. Se o funcionário displicente não vai ter sucesso, o patrão autoritário também não vai ter a bênção de Deus sobre si. Deus não é um homem não é homem para se impressionar com título, com posição. Deus é aquele que exalta os humildes, que resiste aos soberbos, que exige que se dê a paga ao trabalhador, que atenta para o choro do oprimido. Considere no senhorio de Cristo. Pense no senhorio de Cristo. Ele era Senhor? Sem dúvida. Mas ele olhava para as multidões sofridas e se compadecia delas, como ovelhas que não têm pastor. Cristo estava sempre pronto a ouvir os seus súditos. Quando necessário, ele reprovava os seus discípulos, mas nunca sem uma palavra de estímulo. Jesus é aquele que destrói as nações com cetro de ferro, mas ao mesmo tempo é aquele que não esmaga a cana quebrada e que nem apaga o pavio que fumega. Que exemplo maravilhoso de Senhor nós temos em Jesus. Por isso, chefe, amanhã, quando você estiver diante dos seus subordinados, reflita na tarefa que Deus deu a você. Reflita na tarefa que Deus deu a você. Ao mesmo tempo, o privilégio e a responsabilidade de cuidar daquelas pessoas, vendo a elas não como um meio de alcançar os seus objetivos, mas sim como pessoas que precisam crescer no conhecimento e na graça de Deus, das quais você é um sinal visível. Segunda-feira é um tempo oportuno para você ser um sinal do reino em seu ambiente de trabalho. Amanhã é um dia oportuno para que você, que é empregado, revele-se como servo de Cristo, agindo com respeito, agindo com sinceridade, agindo com boa vontade para com aqueles que Deus colocou numa posição hierarquicamente superior a você. Da mesma forma, é uma oportunidade para você, chefe. Cuide de seus subordinados com todo respeito e consideração. Eu sei que, diante do mundo caído em que eu e você vivemos, essa não é uma proposta fácil de ser vivida. Não é fácil, não. Mas será que não é uma proposta que vale a pena? Permita que eu apresente a você a melhor empresa do mundo para se trabalhar. A melhor empresa do mundo para se trabalhar. É uma empresa que não está no ranking da Você S.A., que não está no ranking de qualquer outra empresa, de qualquer outra revista do gênero. No entanto, pelo seu crescimento, essa empresa é apontada como o mais extraordinário case de marketing de todos os tempos. Os seus empregados trabalham com todo respeito ao seu patrão. Seus empregados têm verdadeira adoração por aqueles que os lideram. O trabalho dessa empresa o trabalho desses empregados é feito com toda sinceridade. Não há no coração desses empregados
nenhum desígnio oculto, nenhum objetivo oculto, porque tudo aquilo que eles necessitam já foi lhes dado, e dia a dia mais e mais é acrescentado a eles. Os empregados dessa empresa trabalham com boa vontade, pois sabem o privilégio, serem privilegiados de servir a um chefe tão grande e por serem parte na execução dos altos objetivos dessa organização. O chefe, por sua vez, é insuperável. O chefe é o melhor na sua especialidade. Na verdade, o chefe dessa empresa é o melhor em todas as especialidades. Além disso, esse chefe não é um manipulador, alguém que usa pessoas para os seus objetivos para depois descartá-las. Para esse patrão, pessoas têm valor. Tanto valor que ele dá o melhor de si mesmo, para que mais e mais pessoas venham a trabalhar na sua companhia. Ele não as convence pelo medo, mas por um amor profundo, pelo seu amor profundo, provado no seu sacrifício por elas. Permita que eu apresente a vocês a Reino de Deus S.A. Nela, todos somos servos de um só Senhor, justo, amoroso e bom. Vamos nos empenhar, portanto, meus irmãos, em servir a esse Senhor com excelência, replicando em nós o modelo que Ele mesmo apresentou por meio do seu Filho Jesus Cristo.